Polarização é um termo que veio da física, ligado ao estudo da eletricidade eletrônica, que fala das propriedades de ondas eletromagnéticas. No mundo da política, polarização pode referir-se à divergência de atitudes políticas onde extremos ideológicos. Essa divergência pode ser pública ou mesmo dentro de certos grupos. Quando a polarização ocorre em um sistema bipartidário, como no caso dos Estados Unidos, vozes moderadas muitas vezes perdem poder e influência, e isso não é nada bom para a democracia, pois esses extremos dessa polarização vão a todo momento pegar fragmentos dessas vozes moderadas e irão de alguma forma distorcê-las a fim de rotulá-las como sendo de um grupo ou de outro grupo. Então, dessa forma, há um grande empobrecimento de diálogo e o famoso reducionismo na desumanização do nós versus eles. Recentemente, num grupo de adestradores, em sua maioria adestradores positivistas, compartilhei um vídeo meu, inclusive que está aqui no meu canal, e vocês podem assistir. No vídeo eu falo sobre a ciência como dogma ou como busca, e nele cito um exemplo de uso da punição pontual para resguardar a vida de um cão, onde outras alternativas, como o contracondicionamento, não foram eficazes, pois existia um conflito motivacional tão grande, onde o reforçador para o contracondicionamento ocorrer não era mais reforçador que o contexto do cão perseguir um animal, e assim colocar em risco a própria vida e de outro animal. Para tal, mencionei uma colocação do Donald Bloom sobre bem-estar animal, que dá respaldo a esse tipo de situação, uma vez que a punição positiva seria para resguardar o bem-estar de ambos os animais. Esse é um debate atual e intenso na área do comportamento humano-animal. Mas, de fato, o meu vídeo era sobre como as pessoas consomem ciência hoje em dia e as reproduzem como verdades absolutas, sem um pensamento crítico e com dificuldades de entender a leitura científica. Fui confrontado de forma cínica e jocosa por outra colega, a qual em outras situações já havia feito o mesmo e que mesmo em outro grupo, tendo sido orientada a ler as pesquisas às quais me baseio, não o fez e continuou a focar somente na punição positiva, distorcendo o contexto do meu vídeo para, lógico, uma autopromoção num grupo onde ela se sente à vontade a fazer isso, pois conta com o efeito manada dos demais que pensam como ela. E de fato, foi isso que ocorreu. Uma vez que já a conheço, respondi de forma curta e grossa, onde afirmei que não há diálogo com pessoas dogmáticas na sua forma de pensar. Achei que assim o meu desejo fosse ser respeitado, mas é claro que não foi e uma discussão se iniciou. Fui caluniado e os moderadores do grupo, que sim, são positivistas, não tomaram nenhuma atitude frente à calúnia feita a mim. Fui retirado do grupo. Isso mostra o quanto a polarização é ruim, uma vez que não existe a possibilidade de levar em consideração o que o outro colega está trazendo de forma embasada e também citando autores e pesquisadores que trazem uma outra visão sobre o tema punição positiva. Falar sobre o tema se faz cada vez mais importante. Essas mesmas pessoas sequer pararam para saber como eu treino, onde os vídeos aqui no YouTube estão disponíveis, e já me rotulam de treinador punitivo apenas por trazer à tona a importância do diálogo sobre o tema, uma vez que todos nós treinadores, querendo ou não, aplicamos punições positivas, e uma vez que eu me coloco veementemente contra a conduta punitiva de treino, o que é diferente de uma punição pontual em uma situação específica. Quando a polarização gera impasse e paralisia, ou quando se radicaliza e é dominada por dois polos extremistas, passa a ter uma carga negativa e tende à ruptura democrática. Os moderadores do grupo simplesmente fizeram vistas grossas à calúnia feita e
Vida que segue. Afinal, eu não sou um deles, não é mesmo? Por isso, a polarização deve ser combatida e é desumanizadora, tal qual a estrela de Davi para rotular os judeus, tal qual os guetos. O discurso de ser positivista e agir com comunicação violenta é contraditório por si só. Afirmações como essas pessoas, nós e eles, é altamente agressivo e não tem nada de democrático, ainda mais quando quem o faz de forma extremamente agressiva, numa comunicação tanto verbal como física, agressiva, com uma ponte de dedo e claras expressões raivosas. Será que pessoalmente, longe da bolha Instagram, tal pessoa agiria da mesma forma? Não sei. O que vocês pensam? Porque quando vem um seminarista, pesquisador, comportamentalista internacional e fala sobre a punição pontual, os mesmos que me atacam quando falo do mesmo tema e com embasamento, não o questionam frente a frente. Onde se encontra o efeito manada nesses seminários? Por que se calam pessoalmente, mas esbravejam pelas redes sociais? Por isso, a polarização deve ser combatida. A polarização disfuncional é aquela que promove os polos extremos radicalizados. A polarização extremada gera a fuga forçada do centro para os extremos. A polarização democrática incentiva o deslocamento dos rumos ao centro, abrandando suas preferências mais radicais, mas não é o que vemos no adestramento. O nazismo, por exemplo, foi uma polarização nacionalista, racista, estatizante contra a democracia universal. O comunismo, por sua vez, foi uma polarização classista, radical, estatizante contra a democracia universal. Onde podemos historicamente concluir que a polarização é boa para a construção do conhecimento e mudanças políticas? Nenhum momento. Haja visto o que ocorre atualmente em nosso país, reflexo de vários anos dessa polarização. Também vemos os reflexos da polarização nas redes sociais, numa comunicação extremamente agressiva, onde não há chances de diálogo entre as partes, podendo haver inclusive ameaças de agressões físicas, onde até algumas delas ocorreram quando um jornalista atacou outro, ou quando um deputado cuspiu em outro. É somente isso que a polarização causa. Ela é por si só antidemocrática. Ao contrário da polarização, temos a dialética, que é gerada através da elaboração de uma tese, que em debate irá gerar uma antitese, e que em debate gerará uma síntese. Tem que repetir. Chamamos isso de dialética, e é um pensamento do filósofo Friedrich Hegel. O problema é que os dogmáticos querem dar a impressão de que estão a dialogar, mas não estão. Querem apenas refutar tudo aquilo que vai contra o que eles acreditam. Não há diálogo com fascista, com nazista, com comunista, com radicalistas e com dogmáticos. Talvez tenham aprendido suas táticas de debate com Olavo de Carvalho, pois somente distorcem absolutamente toda a proposta e atacam o interlocutor, não debatendo nunca ideias e descartando tudo que o outro traz, mesmo com embasamento científico. Polarização não é democracia, é antidemocracia. Nem precisamos ser professor de história ou estudar tanta história para saber disso. Para terminar, compartilho aqui os dizeres de um grande amigo meu, Marco Butti, nascido em Roma, mas que morou muitos anos no Brasil e há alguns anos voltou a morar em Roma. Ele tem um vídeo sensacional que deixarei aqui na descrição desse vídeo, onde ele fala do fascismo. Olha, é um vídeo espetacular, que inclusive ele cita os familiares dele, como o próprio avô, por exemplo, que recebeu condecoração do próprio Mussolini, como também de parentes que agiram na resistência. Assistam, que vale a pena. E lá vocês também poderão ver que o que está ocorrendo no adestramento não é diferente do pensamento fascista levantado pelo Umberto Eco. Então aqui, nas palavras do Marco Butti, abre aspas, acho que a questão da polarização e de seu perigo é muito mais simples do que se pode imaginar. Basta entender a etimologia.
Aliás, grande parte dos problemas sociopolíticos culturais seriam melhor entendidos e resolvidos com um pouco de estudo de conceitos. Polarizar vem de polos, de polar, de polos. Os polos, além de estarem em seu ponto mais distante um do outro, são sempre opostos. Um é positivo e outro é negativo. Polarizar a política implica em determinar que há um lado positivo e um lado negativo, um lado certo e um lado errado, um lado bom e um lado ruim. Implica em transformar tudo em extremos e acreditar que há um nós versus eles, que é uma característica do pensamento fascista. Polarizar a política é eliminar a pluralidade de pensamento e apropriar-se de pautas que poderiam ser de interesse comum de diversos grupos da população. Por exemplo, a extrema-direita brasileira se apropriou da luta contra a corrupção. Mesmo porque sabemos e vimos que eles são tão corruptos quanto os demais, sendo que esta é uma pauta de toda a população honesta brasileira. Ao polarizar, criou-se o mito de que somente a extrema-direita pode combater a corrupção. Aqui na Europa, o mesmo acontece com a pauta da luta contra a imigração desenfreada clandestina. Toda a população tem interesse nessa pauta, independente de visão política, mas a extrema-direita se apropriou dela e constrói uma narrativa de que o outro polo quer o contrário. Então, polarizar a política é simplificá-la num espectro de apenas duas cores que não corresponde de forma alguma com a realidade. Acredito que agora ficou mais claro a todos, fecha aspas, e acredito que agora ficou mais claro a todos que quem defende a polarização opta por pensamentos fascistas e não democráticos. E é isso que está acontecendo no adestramento. Os positivistas se apropriam de conceitos bem-estaristas, se colocam como atualizados cientificamente e tudo que vai contra aquilo que eles acreditam, eles colocam como desatualizados, marginalizados e rotulam. É exatamente isso, esse pensamento polarizado, fascista, que está sendo reproduzido no nosso meio. E é exatamente isso que eu me proponho a lutar. E essa é uma proposta que deve ser comum a todos nós. Radicalismo, pensamento fascista e criar uma polarização ou fomentar uma polarização é antidemocrático. Querer fazer da polarização um entendimento distorcido do que é dialética, ou a pessoa não sabe do que está falando, ou ela tem grandes dificuldades de interpretação de texto e leitura. Dialética é uma coisa, polarização é outra coisa. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos, pessoal. Sempre em frente e sempre pensando de forma construtiva e agindo positivamente na vida como um todo. Valeu!